da Doc Doc. Um cidadão comum tem sua casa invadida. Tudo é revirado. Sua esposa e filha são violentadas. Diante da carência de justiça e da ausência das autoridades, este homem decide fazer justiça com as próprias mãos. No lugar dele, o que você faria? Eu sou Luiz Gustavo Carvalho, diretor do documentário Pé de Pato, As Injustiças de um Cidadão Comum, e estão comigo neste podcast o diretor Bruno Carvalho, os produtores Andressa Nascimento e Caio Fischer, a atriz Cíntia Ranúzia e nossa convidada especial, a jornalista Ana Caroline. Aqui vamos contar um pouco sobre os bastidores deste documentário, que vai ao ar amanhã, dia 3 de outubro, às 18 horas, no canal oficial da Doc Doc no YouTube. Anota aí. Para começar, o meu colega e diretor Bruno vai falar um pouco sobre Chico Pé de Pato, o personagem central, e sobre como surgiu a ideia desse documentário. Não é mesmo, Bruno? Olá, Luiz. Exatamente. Bom, eu sou daqui do Itaim Paulista, nasci e me criei aqui no mesmo bairro em que o Chico Pé de Pato viveu durante a década de 1980. Desde criança eu escuto as pessoas contarem a história dele. Minha família, vizinhos, comerciantes, enfim. Especialmente as pessoas que viveram aqui na época em que ele começou a perseguir suspeitos de terem cometido crimes. Essa tradição de passar a história dele adiante, de geração para geração, é incrível. Contudo, como bem se sabe, quem conta um conto aumenta um ponto. De tanta coisa que eu já ouvi falar sobre ele, e algumas um tanto absurdas até, e eu sempre fiquei curioso para investigar mais a fundo como as coisas de fato ocorreram. Desde o início da faculdade, eu sabia que queria fazer um documentário para o nosso TCC. E a minha ideia inicial era de fazer um perfil da Rita Lee, mas obviamente não deu certo, e que bom por isso, né? Eu acho. Quando a gente estava no meio do curso, eu comentei com a minha mãe possibilidades de temas para tratarmos quando a gente começasse a escrever o nosso projeto teórico. E foi ela que me deu o toque. Ah, por que vocês não falam sobre o Chico Pé de Pato? Ela disse. E eu fiquei com isso na cabeça. Realmente seria a oportunidade perfeita. Investigar uma história que sempre quis investigar e ter nas mãos um tema tão original, ainda mais tendo em vista que originalidade é um dos critérios de avaliação dos TCCs. Eu levei o tema a vocês e ao nosso orientador de projeto, o professor Maximiliano, e todos concordaram que seria uma boa recontar a história desse que foi um dos justiceiros mais conhecidos e cobertos pela imprensa da cidade de São Paulo. Para mim, a experiência foi triplamente incrível. Primeiro por ter tido a oportunidade de dirigir um documentário, ainda mais ao lado de um colega tão profissional como você, Luiz, e sendo orientado por um professor tão compreensivo e paciente quanto o Rogério Ferrarás. Segundo, por ter realizado a vontade de investigar uma história de alguém tão importante, seja pro bem ou pro mal, sem nenhum juízo de valor, pro meu bairro, e com isso, de certa forma, contar parte da história do Itaim Paulista. E por último, por termos conseguido, nós quatro, eu, você, Andressa e Caio, concluir essa etapa de nossas vidas com um trabalho tão recompensador. Realmente, Bruno, é muito gratificante fazer parte desse trabalho. E um personagem com uma história tão marcante na cidade de São Paulo merecia ter sua história contada, né? Ao todo foram mais de 8 horas brutas de gravação, que no fim dão vida a um documentário com pouco mais de 29 minutos. Foram aproximadamente 6 meses de trabalho, incluindo produção, edição e finalização. Mas durante esses 6 meses a gente enfrentou algumas dificuldades, não é, Andressa? Realmente enfrentamos sim algumas dificuldades durante todo esse processo do documentário. Logo no início das entrevistas, nós entramos em contato com o familiar do Chico Pé de Pato, que havia aceitado participar e nos conceder a entrevista.
Porém, após sua conversa com outros membros da família, foi aconselhado a não se pronunciar, cancelando então sua participação. Outro obstáculo que surgiu e tivemos que driblar foi a pandemia do Covid-19. Por conta disso, algumas entrevistas com personalidades que agregariam mais informações ao nosso documentário foram canceladas. Além disso, as adversidades que tivemos de enfrentar para seguir com as gravações e todo o processo de edição, finalização, durante o período de quarentena, mas que com profissionalismo foi entregue e finalizado. Realmente, como em toda produção, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas que no final a gente conseguiu contornar muito bem. Em Pé de Pato, as injustiças de um cidadão comum, além de contar a história do Chico Pé de Pato, a gente também aborda um ponto que foi crucial em sua trajetória. Caio, fala pra gente, a mídia e as autoridades tiveram alguma influência nisso tudo? Luiz, tiveram certa influência, sim. Muito do que era veiculado sobre ele vinha principalmente do extinto jornal Notícias Populares, no qual ele teve contato com alguns jornalistas para dar entrevistas e tirar fotos. Até faziam plantões no programa do Afanásio, que era bem famoso na época, para acompanhar as ações do Chico. Já os grandes jornais da época tinham um certo receio de fazer pautas sobre ele e até de publicar algumas notícias policiais em geral. Com o Afanásio, como ele mesmo disse, contato entre eles era somente durante o programa mesmo. O Chico é um personagem bem interessante no contexto jornalístico social, porque as ações dele, nas escolhas dele, ou talvez falta de escolhas, né, são um exemplo de como a gente está inserido numa estrutura social e política bem caótica. A omissão dos policiais, por exemplo, foi o principal fator para ele decidir ter feito o que fez. Sem contar que sempre tiveram fortes rumores de que a polícia gostava do que ele fazia, então fazia vista grossa. E até, quem sabe, entregava uma lista de nomes com bandidos para ele ir atrás. Se for verdade, então ela deu apoio para ele ser o que ele foi. Fora isso, é provável que ele se sentisse motivado a fazer o que fazia porque aparecia na mídia. Pois é, e quem assistiu ao documentário vai entender melhor como essa relação ajudou a moldar a imagem do Chico. Nós contamos com alguns entrevistados que faziam parte da mídia na época, entre eles o próprio Afanásio de Azade, como o Caio já citou, que inclusive intermediou a entrega do Chico para a polícia, além de outros jornalistas que tiveram contato direto com ele. O documentário também tem uma encenação em que você, Cíntia, interpreta a personagem Abigail. Conta pra gente como foi essa experiência e como você se sentiu durante as gravações. Oi, Luiz, tudo bem? Que prazer estar aqui falando um pouquinho da minha participação nesse projeto. Que para mim foi um prazer fazer, por vários motivos, né? Eu acho que o primeiro deles é porque a minha participação tem relação com a atuação, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre quis fazer e que eu tive a oportunidade de fazer algumas participações em filmes e tudo mais, e é um prazer sempre que eu posso, porque é um hobby, né? Não se tornou minha carreira, mas se tornou um hobby para mim. E em especial para esse documentário nós criamos um personagem que tinha características de uma época muito marcante, maquiagem, figurino e tudo mais que nós tivemos que pensar para criar esse personagem, para que ele desse um pouco mais de vida a essa história, para que essa história pudesse ser contada de uma forma mais clara para o espectador. Além disso, esse documentário faz parte de um projeto de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, que é uma das minhas paixões, né? Eu sou formada em jornalismo pela Anhembi Morumbi e eu sei o quão sérios são os projetos que saem dessa universidade e que ele sempre tem um objetivo que não é só entregar um trabalho. Ele tem um objetivo maior, ele cresce além da universidade, que é o que está acontecendo com esse projeto, e isso é muito gratificante para mim, pessoalmente. Eu sei que esse documentário em especial, ele levanta uma questão social muito importante, que faz que a gente questione, né, até que ponto a gente pode contar com essa justiça que nós temos hoje, que nós tínhamos lá atrás, na época do Chico Pé de Pato, essas leis, essas normas, e como que isso atende à população menos favorecida, que está ali na periferia de São Paulo. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu cresci no Itaim Paulista, então, além de tudo, esse documentário, esse projeto faz parte da minha história. Eu não tenho grandes memórias, mas eu lembro de algumas coisas da época
E eu acho que ele chegou para trazer essa reflexão, né? Para que a gente pense um pouco a respeito, trazer à tona esse personagem que foi tão marcante de alguma forma na vida de algumas pessoas. E eu espero que ele traga essas reflexões, né? Que as pessoas parem para pensar, parem para analisar, talvez parem para repensar o sistema que nós temos hoje. E foi gratificante, foi uma honra fazer parte dele, e eu espero que alcance um público muito grande, que essas pessoas entendam o seu propósito. Muito obrigado, viu, Cíntia? Para esse podcast, a gente também trouxe uma convidada especial, a jornalista Ana Caroline, que inclusive foi uma de nossas colegas de classe durante a faculdade, foi uma das poucas pessoas convidadas a assistir o documentário antes de sua estreia. Ana, conta pra gente um pouco sobre suas impressões e o que as pessoas podem esperar de Pé de Patas e Injustiças de um Cidadão Comum. Oi, Luiz. Primeiramente, obrigada por terem me convidado para participar do podcast. E eu tive muita curiosidade sobre a história do Chico, acho que desde o primeiro momento que alguns de vocês que participaram da produção do documentário comentaram comigo, porque eu nunca tinha escutado falar sobre a história do Chico e eu também não sabia sobre essa onda, digamos assim, de justiceiros que teve nessa época, né? Eu cheguei a comentar sobre a história com meu avô e ele disse que ele acompanhou através dos programas de rádio da época a história do Chico e de outros justiceiros que apareceram aqui, por exemplo, no Campo Limpo, que foi onde eu cresci e onde ele viveu também. E eu, pela história, eu já imaginava que seria um documentário grandioso e por já ter trabalhado com vocês em outros momentos em outro documentário, eu sabia que seria um trabalho muito bem produzido, mas assim, à primeira vista me surpreendeu completamente, porque boa parte desse documentário de vocês foi gravada, né, durante uma pandemia, e mesmo assim não se perdeu a qualidade em nada. Vocês conseguiram construir um roteiro muito bom, onde vocês começaram contando o início e como ele surgiu e foram passando por todos os momentos, né, dessa vida justiceira, digamos, do Chico até o final, que foi o que culminou na morte, e, enfim. E trouxeram pessoas, assim, que foram muito importantes na história do Chico. Então, é um documentário completo, muito bem produzido, com depoimentos maravilhosos, e eu só posso falar que todo mundo deve assistir, ainda mais as pessoas que gostam dessas histórias criminais e se interessam por esse assunto. É muito legal a gente ver pessoas produzindo histórias aqui do Brasil, né, do que aconteceu aqui perto da gente. Então, queria parabenizar vocês pela produção e falar que, assim, é um documentário muito bem produzido. A ideia de colocar atores e reproduzir as cenas, eu acho que deixou ainda mais rico, porque ambientaliza a pessoa que está assistindo na história do Chico, para entender exatamente algumas cenas que foram marcantes. E acho que, assim, vocês conseguiram contar uma história com maestria que pouquíssimas pessoas conhecem, principalmente as pessoas, assim, né, de 90 para frente. E é como eu disse, eu até assisti de novo o documentário junto com meu avô, que viveu nessa época, e ele ia assistindo e falando: nossa, eu lembro desse jornalista, dessa outra pessoa, de como isso aconteceu, de como isso foi noticiado. E é muito bacana, porque a gente vê que o documentário atende tanto ao público que viveu esse momento, né, quanto as pessoas que estão assistindo agora pela primeira vez e nunca tiveram a menor noção de quem foi o Chico Pé de Pato. Então, parabéns, vocês desenvolveram um documentário muito bom e super detalhista e
super fiel à história do Chico. Muito obrigado, Ana. Pra você que ficou curioso, não se esqueça que Pé de Pato, As Injustiças de um Cidadão Comum, estreia amanhã, às 18 horas, no canal oficial da Doc Doc no YouTube. Se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 3 de outubro, não tem problema, basta você acessar o canal do YouTube para assistir ele na íntegra. Eu quero agradecer a Ana, a Cíntia e aos meus colegas Andressa, Bruno e Caio, e também a você que ouviu esse podcast. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!